na festa do meu aniversário de 80 anos, meu próprio filho disse: "Você é apenas um fardo inútil e desgastado que está atrapalhando todo mundo." Mas ele não sabia que eu estava financiando discretamente a educação de sua irmã e sua startup. Quando ela ficou milionária, ele veio me pedir um empréstimo. Desculpe, mas fardos não ajudam crianças ingratas. Você é apenas um fardo inútil e desgastado que está atrapalhando todo mundo. Sim, exatamente essas palavras, no dia do meu aniversário, na frente de toda a família. Dá para acreditar. Meu filho, minha carne e sangue, decidiu que esse era o brinde perfeito para seu pai. Feliz aniversário para mim, certo? Juro que a sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir meu coração estalar. Por um segundo, achei que não o tinha ouvido direito. Na verdade, pisquei e perguntei: "Desculpe-me." Como um idiota, dando a ele a chance de se corrigir. Mas não. Kevin, meu filho, 45 anos, prestes a completar 15, foi mais longe. Ele se atrapalhou um pouco, sim, ele tinha bebido, que choque, e disse: "Você me ouviu, pai. Você não passa de um peso morto. Apenas um fardo inútil que todos nós estamos carregando." Parecia que alguém tinha me dado um soco no estômago. Meu rosto ficou quente, minhas mãos começaram a tremer, de raiva, de vergonha, de desgosto, tudo. Olhei ao redor da mesa para os rostos atonitos de minha família e de alguns amigos. Minha filha, Samantha, parecia pronta para explodir, em lágrimas ou com o Kevin, ou ambos. A própria esposa de Kevin, Ashley, ofegava e murmurava: "Que diabos, Kel?" Até mesmo o amigo de Kevin, que ele havia arrastado para a minha festa, estava com o queixo no chão. E o que Kevin fez? Ele apenas fez uma careta, tomando outro gole de cerveja. Na verdade, ele teve a coragem de revirar os olhos diante do choque de todos, como se fossemos nós que estivéssemos arruinando sua noite. Então ele continuou: "Todos vocês sabem que é verdade. Nós andamos na ponta dos pés em torno desse veterano, como se ele fosse feito de vidro. Mas ele está apenas segurando todo mundo. Já era hora de alguém dizer isso." Acho que foi aí que a Samantha surtou, porque ela se levantou tão rápido que a cadeira rangeu. "Cala a boca, Kevin. É do nosso pai que você está falando," gritou ela, com a voz trêmula. Eu podia ver seus olhos brilhando. Ela estava furiosa e magoada. Meu coração se partiu e inchou ao mesmo tempo. Partido porque um dos meus filhos podia ser tão cruel. Inchado porque o outro me protegia. "Kevin apenas riu experiment. Poupe-me do drama, Sam", disse ele, acenando com a mão em sinal de desprezo. "Só porque você tem o papai na ponta dos dedos não significa que todos nós temos que entrar no jogo. Estou apenas dizendo o que todos estão pensando, mas são covardes demais para dizer. Todos estão pensando, o quê, exatamente? Que sou um fardo. Que sou inútil e fracassado." Minha visão ficou turva com as lágrimas que eu me recusava a derramar na frente deles. Abri a boca, tentando encontrar algum tipo de resposta. Um retorno espirituoso, uma reprimenda paterna, alguma coisa, mas nada aconteceu. 30 segundos atrás, eu estava sorrindo para o meu bolo de aniversário. Agora eu estava tremendo como uma folha, humilhado. Samantha se aproximou do irmão. "Você está bêbado e passou dos limites. Sente-se, Kevin, ou saia daqui." Ela estava praticamente vibrando de raiva. Kevin se agachou como se pudesse de fato retaliar, com os punhos cerrados. Por um momento aterrorizante, achei que meus 2 filhos estavam prestes a começar a dar socos por causa do bolo e dos sanduíches do buffet. Eu não podia deixar isso continuar. Posso estar velho, mas ainda sou o pai deles. Finalmente, encontrei minha voz. "Já chega." Eu trovejei, o que exigiu cada grama de força que eu tinha. Minha voz ficou trêmula, mas deu conta do recado. Os dois pararam, e todos os olhos se voltaram para mim. Eu podia me sentir suando. Meu coração de 80 anos batia como um tambor. Olhei para Kevin, meu filho, que eu costumava embalar para dormir e ensinar a andar de bicicleta. Mal reconheci o homem zombeteiro à minha frente. Havia uma veia pulsando em seu pescoço e uma careta feia em seu rosto. Engoli o nó na garganta e, em voz baixa, disse:
Se é realmente assim que você se sente, então não sei por que se deu ao trabalho de vir. Ele zombou. Acredite em mim, eu me pergunto a mesma coisa, retrucou. Talvez porque Sam tenha insistido. Ou porque ficaria mal visto se eu não aparecesse. Mas, agora que estou aqui, cartas na mesa, pai, você não é nada além de um fardo. Deveria estar nos agradecendo por aturar você. Acho que ouvi Ashley sussurrar, oh, meu Deus. E outra pessoa murmurar, Jesus, Kevin. Mas eu estava apenas meio consciente. Eu me sentia como se estivesse fora do meu próprio corpo, assistindo ao desenrolar desse pesadelo. Meu peito doía, literalmente uma dor no peito devido ao estresse, e estendi a mão para me firmar na mesa. Samantha percebeu. Ela estava ao meu lado em um segundo, segurando meu braço como se eu fosse a coisa frágil que Kevin disse que eu era. Tudo bem, é isso. A voz da minha filha era firme, fria como gelo. Você precisa ir embora. Agora? Ela apontou para a porta. Eu nunca a vi tão brava. Sua mão estava realmente tremendo enquanto ela apontava. Kevin curvou o lábio em um sorriso cruel. Com prazer. Essa festa é uma porcaria mesmo, disse ele. Ele pegou seu casaco e, como um último ato de classe, pegou a fatia de bolo em seu prato e a jogou no chão. O bolo de chocolate que eu estava tão ansioso para comer se espalhou pelo carpete. Feliz aniversário, papai. Ele rosnou, pingando sarcasmo, e então saiu em disparada, batendo a porta atrás de si com tanta força que uma foto de família pendurada na parede fez barulho. Silêncio. Um silêncio absoluto e horrorizado. Fiquei ali, congelado, olhando para a bagunça de cobertura e bolo esfarelado no chão. A sala estava girando um pouco. 80 anos de idade e acabei de viver possivelmente o pior momento da minha vida, servido pelo meu próprio filho como um presente de aniversário distorcido. Não me lembro muito dos minutos seguintes. Ashley estava se desculpando em nome de Kevin, com a voz trêmula e mortificada. Samantha estava me abraçando, perguntando se eu estava bem, se precisava me sentar. Meu amigo George, abençoado seja, ele tem 82 anos e usa uma bengala, mas parecia pronto para correr atrás do Kevin e bater nele com ela, não parava de dizer. Inacreditável, absolutamente inacreditável. Eu estava apenas entorpecido. Afundei em minha cadeira, olhando para o nada. Será que meu filho estava certo? Será que agora sou apenas um fardo inútil? Eu não me sentia inútil. Moro em minha própria casa, pago minhas próprias contas, na maioria das vezes. Cozinho minhas próprias refeições quando minhas mãos artríticas colaboram. Eu achava que estava me saindo bem para um viúvo com quase 80 anos. Mas, aos olhos dele, eu havia me tornado outra coisa, algo patético. Samantha se agachou na minha frente, pegando minhas mãos gentilmente. Pai, ignora-o. Ele não quis dizer isso, disse ela suavemente. Ele não estava falando sério, disse ela suavemente. Mas todos nós sabíamos que isso era uma mentira. Kevin estava falando sério em cada palavra. Ignora-o? Como eu poderia? Aquelas palavras estavam gravadas em minha mente. Inútil, um fardo perdido. Minha garganta estava seca. Por fim, consegui dizer, acho que preciso de um momento, querida. Eu só queria ficar sozinho. Senti-me envergonhado por todos terem visto aquele espetáculo. Sou o patriarca desta família e, no entanto, lá estava eu, fraco e frágil aos olhos deles, precisando de proteção do meu próprio filho. Samantha me ajudou a levantar. Vamos levá-lo para casa, pai. A festa acabou. Ela lançou um olhar para a porta, onde Kevin havia desaparecido. George disse, eu ajudo. Vou trazer o carro para cá. Enquanto eles se apressavam silenciosamente para arrumar as coisas, eu me movia como um fantasma. Minha mente estava repetindo aquela cena horrível em um looping. Parte de mim queria perseguir o Kevin e lhe dar um tapa na cara. Impraticável. Eu sei. O homem é maior do que eu e meus dias de tapa ficaram para trás. Outra parte de mim só queria se enfiar na cama e nunca mais sair, pois a dor era muito forte. Antes de sairmos, Ashley se aproximou de mim, com lágrimas nos olhos. Frank, sinto muito. Ai. Não sei o que dizer. Ele passou dos limites.
Ela parecia totalmente envergonhada, como se quisesse se afundar no chão. Percebi que a explosão de Kevin a havia humilhado também. Ela se casou com esse homem, e ele fez aquela brincadeira na frente de seus sogros e amigos. Dei um sorriso fraco e dei um tapinha em sua mão. Não é sua culpa, querida. Mas obrigada. Ela se ofereceu para ir comigo e com a Samantha para garantir que eu chegasse bem em casa, mas eu insisti que estava bem. Sinceramente, eu só queria ter um colapso em particular. Assim, saímos do meu aniversário de 80 anos em um silêncio sombrio, com as faixas alegres e a comida pela metade deixadas para trás na sala de estar da minha filha. Foi uma festa e tanto, não foi? O pior aniversário de todos? Sim, eu diria que está no ranking. Mal sabia Kevin que isso era apenas o começo. O início de um acerto de contas que há muito tempo estava por vir. Ele não tinha ideia do que eu tinha reservado ou dos segredos que eu estava guardando em silêncio. Se ele achava que eu era apenas um velho fraco e inútil, bem, ele estava prestes a ter um despertar muito rude. Naquela noite, após a festa, não consegui dormir nem um pouco. Como conseguiria? Toda vez que fechava os olhos, via o bolo espalhado no chão e ouvia a voz de Kevin ecoando em minha cabeça. Fardo inútil e desgastado. Repetidamente, como um mantra cruel. Meu peito doía fisicamente com o estresse da situação. Fiquei deitado no escuro do meu quarto, olhando para o ventilador de teto que girava lentamente, sentindo-me anos mais velho do que era naquela manhã. Feliz 80º aniversário, Frank, pensei amargamente comigo mesmo. Seu próprio filho acha que você é um lixo. Acabei saindo da cama ao amanhecer, indo para a cozinha enquanto o céu ainda estava escuro. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava fazer café. Quase deixei cair o bule, mas o peguei bem a tempo, antes que ele se espatifasse no azulejo. Ótimo! Acrescente dedos de manteiga à minha lista de características inúteis. Praguejei baixinho, coloquei o café para preparar e afundei em minha poltrona na sala de estar. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Costumava ser cheia de sons de crianças, Kevin e Samantha correndo, gritando, rindo ou brigando. Agora, apenas o silêncio e o tic-tac de um relógio antigo. Em momentos como esse, eu sentia cada centímetro desse vazio. A solidão pode ser ensurdecedora, sabe? Principalmente depois do que aconteceu. A luz do sol entrava pelas cortinas enquanto eu estava sentado ali, repetindo a festa em minha mente pela 100ª vez. Cada repetição doía tanto quanto a primeira. Eu ficava me perguntando, onde foi que eu errei? Será que eu era mesmo um pai tão ruim? Kevin certamente parecia pensar assim. E se um dos meus filhos se sente assim, será que os outros também se sentem? Será que Samantha concordava secretamente, nem que fosse um pouco? Meus amigos tinham pena de mim? Meu estômago se revirou com esses pensamentos. Por volta das 7 horas da manhã, quando eu estava tomando minha terceira xícara de café, e a terceira rodada de autopiedade, ouvi o barulho familiar do velho jipe da Samantha parando na minha entrada. 1 minuto depois, uma batida suave em minha porta. Eu já sabia quem era. Sam sempre tinha uma chave, mas ela era educada assim. Ao abrir a porta, encontrei minha filha segurando uma caixa branca e uma bandeja com 2 cafés para a viagem. Seus olhos estavam inchados, como se ela tivesse chorado, mas ela forçou um sorriso. Bom dia, papai, disse ela gentilmente. Retribuí com um sorriso cansado. Bom dia, querida. Vamos entrar. Minha voz estava rouca. Provavelmente porque eu havia passado a noite chorando silenciosamente naquela poltrona. Não que eu admitisse isso em voz alta. Sam colocou os cafés na minha mesa de centro e me entregou a caixa branca. Eu guardei um pedaço de bolo para você, disse ela, parecendo quase culpada. Abri o envelope e lá estava ele. Uma fatia de bolo de chocolate. O mesmo bolo que havia sido sacrificado aos deuses do carpete na noite passada. Soltei uma risada, apesar de mim mesmo. Você salvou isso. Depois do showzinho do Kevin? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Ela revirou os olhos. Ele só derrubou seu próprio pedaço da mesa. O resto do bolo estava bom. Achei que você deveria provar seu bolo de aniversário, mesmo que, você sabe, a festa tenha sido um inferno.
Minha filha. Mesmo depois de todo esse drama, ela está pensando em garantir que eu receba meu bolo. Senti um calor em meu peito que momentaneamente atenuou a dor da noite. Obrigado, Sammy, eu disse suavemente. Eu não confiava em mim mesmo para dizer muito mais sem que minha voz ficasse trêmula. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, tomando café. Ela me observava, preocupada. Provavelmente porque eu parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Como está se sentindo, pai? Deixei o café de lado. Pergunta carregada. Como posso responder a isso? Esfreguei meu rosto e dei de ombros. Já estive melhor, admiti. Foi uma noite difícil. A melhor afirmação do ano. Ela assentiu lentamente, olhando para as mãos. Eu quase não dormi. Eu estava tão irritada e envergonhada. Sinto muito, papai. Nunca, em 1 milhão de anos, pensei que o Kevin faria algo assim. Não na frente de todo mundo. Gostei de ela ter dito isso, mas não foi culpa dela. Balancei a cabeça. Você não tem nada pelo que se desculpar, Sam. Você se comportou bem. Você me defendeu. Dei um pequeno sorriso. Estou orgulhoso de você por isso. Seus olhos brilharam e ela parecia que iria chorar novamente. É claro que eu o defendi. Você é meu pai. O que ele disse foi besteira. Ela raramente fala palavrões na minha frente, por isso recuei um pouco ao ouvir a palavra. Mas eu entendi, as emoções dela também estavam à flor da pele. Ela continuou, com a voz trêmula: Você não é um fardo. Não acho isso de jeito nenhum. Ele só fala besteira. Você só tem sido bom para nós. Levantei a mão gentilmente. Está tudo bem, Sam. Não vamos falar sobre tudo isso agora. Porque, se o fizéssemos, eu sabia que começaria a chorar ou a me enfurecer, ou ambos. E eu não estava pronta para isso. Em vez disso, respirei fundo. Kevin estava bêbado. Talvez ele não quisesse dizer tudo o que disse. Tudo bem, vou admitir, mesmo depois de tudo isso, uma parte de mim ainda estava dando desculpas para ele. Dá para acreditar nisso? Décadas sendo pai, e você não deixa de se importar da noite para o dia, eu acho. Sam franziu a testa, não permitindo que eu lhe desse essa resposta. Palavras bêbadas são pensamentos sóbrios, pai. Você conhece esse ditado? Acho que ele estava falando sério. Pelo menos, grande parte dele. Ela mordeu o lábio. E não é a primeira vez que ele diz coisas horríveis para você. Suspirei. Ela não estava errada. Esse não foi um incidente isolado, nem de longe. Mas certamente foi o pior incidente. Dei uma risada fraca e tentei aliviar o clima. Bem, foi definitivamente o discurso de aniversário mais memorável que já recebi. Ela me encarou e depois soltou uma gargalhada, apesar de si mesma. Pai, isso é sombrio, disse ela, balançando a cabeça. Mas fico feliz que você saiba brincar. Tem certeza de que está bem? Sem dores no peito ou algo assim. Ontem à noite eu estava preocupado que você pudesse ter um ataque cardíaco. Dei um tapinha em sua mão. Estou bem. O coração ainda está batendo, está vendo. Dei uma batida meio desanimada em meu peito. Na verdade, eu também estava um pouco preocupado com isso. O estresse havia me causado uma dor no braço na noite passada que finalmente foi embora. Mas eu não estava a fim de contar a ela e assustá-la. Ela me examinou, como se estivesse verificando se eu realmente estava bem. Satisfeita no momento, ela se acomodou. Eu quis dizer o que disse: você não é um fardo. Longe disso. Seu tom era feroz. Tentei sorrir, mas acho que saí triste. Sei que você não pensa assim, querida. Então minha voz endureceu um pouco sem que eu planejasse. Mas o Kevin Claremont pensa. Eu ainda não conseguia entender isso completamente. Sam apertou os lábios. Ele é um idiota, murmurou ela. Um idiota arrogante e mimado. Ela raramente falava tão duramente sobre alguém, muito menos sobre seu irmão. Eu olhei para ela. Mamara? Ela hesitou, percebendo que talvez tivesse falado demais. Quero dizer, ele age como se o mundo devesse algo a ele. Como se você devesse algo a ele. Dei uma risada sem humor. Essa é uma maneira de dizer isso.
Nós dois ficamos em silêncio novamente, perdidos em nossos pensamentos. Eu estava pensando no Kevin quando criança, adolescente e jovem, tentando identificar quando exatamente as coisas deram tão errado. Sam tomava seu café, provavelmente muito preocupada comigo. Após um período de silêncio, ela falou baixinho: "Você quer que eu fale com ele?" Levantei uma sobrancelha. "O quê? E receber o mesmo tratamento?" "De jeito nenhum. Não quero que ele também se ataque contra você. A noite passada já foi ruim o suficiente." Ela parecia querer protestar, mas não insistiu. Em vez disso, pegou sua bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado. "A propósito, eu recebi isto. Achei que você gostaria de ver." Ela o entregou para mim. Eu a desdobrei com curiosidade. Era uma foto, impressa do celular de alguém, pelo que parecia. Fiquei sem fôlego quando vi o que era. Uma foto minha apagando as velas do meu bolo, tirada poucas horas antes de tudo desmoronar. Eu estava sorrindo, com Sam de um lado e Kevin do outro, ambos sorrindo também, embora o sorriso de Kevin parecesse um pouco forçado, agora que eu o estudei. Parecíamos uma família feliz naquela foto. Você não imaginaria que, momentos depois, um desses sorrisos se transformaria em uma careta de ódio. Meus olhos arderam. "Quem pegou isso?" Consegui perguntar. "Ashley fez", disse Sam. Antes do drama. Ela mandou uma mensagem para mim. "Achei que você ainda gostaria de ter uma boa lembrança do seu aniversário." Ashley. Sinceramente, estou surpreso que Kevin ainda tenha uma esposa depois de todas as suas bobagens. Aquela doce mulher me chamava de papai desde o dia em que se casaram, e a expressão de nojo em seu rosto quando Kevin explodiu na noite passada disse tudo. Ela estava com vergonha dele. Fico imaginando como foi a volta para casa. Provavelmente não foi agradável. Engoli o nó em minha garganta e coloquei a foto sobre a mesa. "Obrigado por isso." Sam se aproximou e colocou um braço em volta dos meus ombros, encostando a cabeça em mim. Embora ela já tenha 40 anos, naquele momento senti como se tivesse minha filhinha de volta, confortando seu pai. Ficamos sentados assim por um tempo, em silêncio. Foi um silêncio agridoce. Doloroso, mas eu estava grato por não estar sozinho. Depois de alguns minutos, Sam falou gentilmente: "Pai, você sabe que o Kevin disse não é verdade, certo? Você sabe que não é inútil." Não respondi imediatamente. Porque, naquele momento, eu não me sentia muito útil. Eu me sentia um fardo, mesmo que ela negasse isso. Quero dizer, aqui estava ela, passando a manhã como babá de seu velho pai, certificando-se de que eu estava emocionalmente estável. Não era exatamente esse tipo de coisa que Kevin estava reclamando. Em sua mente, tenho certeza de que era. Ela deve ter percebido minha dúvida porque se sentou e me olhou diretamente nos olhos. "Ouça-me. Você não é um fardo. Na verdade, você tem nos carregado há anos." Eu estremeci com isso, olhando para o outro lado. "Eu não diria isso." Mas ela apertou meu ombro. "Eu faria isso. Pai, você pagou minha faculdade quando eu sabia que o dinheiro era curto. Você me ajudou a fazer meu negócio decolar. Praticamente salvou minha vida, e nunca pediu nada em troca." Abri a boca para protestar que ela estava exagerando, mas ela me lançou um olhar que dizia: "Nem discuta." Agora, a questão é a seguinte: Samantha sabe que eu a ajudei, obviamente, mas tínhamos um acordo para manter isso entre nós. Principalmente manter isso longe do Kevin. Explicarei mais sobre isso em breve. Mas basta dizer que o Kevin sempre teve essa estranha mania de competição com a irmã. Se ele soubesse o quanto eu tinha feito discretamente por ela, bem, eu temia que isso só piorasse seus próprios problemas. Por isso, mantivemos tudo em segredo. Não era exatamente um segredo, mas apenas particular. Então, quando Sam começou a listar essas coisas na minha frente, entrei em pânico, preocupado que de repente Kevin fosse aparecer de um canto e ouvir: "Que bobagem, eu sei, ele nem estava lá. Valros Habitos. Acho que tenho andado na ponta dos pés em relação ao ego dele há muito tempo." Coloquei um dedo em meus lábios. Esse é o nosso pequeno segredo, lembra?" Eu disse suavemente. Ela deu um meio sorriso triste.
Eu sei. Mas depois da noite passada, eu só queria que ele soubesse, papai. Talvez se ele soubesse tudo o que você fez, ele perceberia o quão idiota ele tem sido. Talvez ele finalmente apreciasse você. Eu zombei disso, com uma surpreendente onda de raiva surgindo. Eu duvido. Francamente, não dou a mínima se ele vai me apreciar a essa altura. A amargura em minha própria voz me surpreendeu, mas eu estava falando sério. Depois do que ele fez, não tenho nada a provar a ele. Sam pareceu um pouco surpresa com meu tom de voz. Eu não costumo falar duramente sobre Kevin, mesmo quando ele merece, mas então ela assentiu lentamente. Ótimo. Você está certo. Ela suspirou. Não estou dizendo que você deve tentar agradá-lo. Só estou. Eu não sei. Ela deu de ombros, impotente. Não sei como ele ficou tão mal. Nem eu. Ou talvez eu soubesse, mas não quisesse encarar o fato. De qualquer forma, era uma questão que precisava ser examinada. E nós tínhamos tempo. Sé acabou passando a manhã inteira comigo. Conversamos sobre coisas mais leves, tentando nos distrair do elefante na sala. Mas o Kevin estava sempre presente em minha mente, como uma nuvem escura pairando sobre um piquenique. Em algum momento, Sam recebeu uma mensagem de texto de Ashley. Aparentemente, ela também estava me vigiando. Pelo menos alguém naquele casamento foi educado corretamente. Sam deu uma resposta vaga para mim, porque eu ainda não estava pronto para falar diretamente com Ashley. Eu estava muito envergonhado, eu acho. Pouco antes do almoço, Sam finalmente foi para casa. Ela me fez prometer que eu ligaria se não me sentisse bem ou precisasse de alguma coisa. E eu vou checar você mais tarde. Então nem tente fingir que está bem se não estiver, advertiu ela, balançando o dedo. Levantei minhas mãos em sinal de rendição e prometi. Ela me abraçou com força, e percebi que não queria ir embora, mas tinha que voltar para sua família, meus 2 netos. Depois que fechei a porta atrás dela, exalei lentamente. A casa estava silenciosa novamente. Mas o nó de raiva e mágoa em meu peito estava um pouco menos grave, atenuado pela bondade de minha filha. Mas uma coisa estava clara como cristal: eu sempre podia contar com Samantha. Ela me protegia. Ela sempre me protegeu. Assim como eu tinha as dela. Limpei as xícaras de café e a caixinha de bolo, e me peguei olhando para a foto que ela me deu. Eu e meus filhos, sorrindo juntos, com as velas brilhando. Um momento feliz. Quando foi a última vez que realmente tivemos um desses juntos? Já faz algum tempo. Enquanto eu olhava para o rosto do Kevin mais jovem na foto, senti uma mistura de tristeza e raiva. Ele nem sempre foi assim. Ou será que foi? Talvez eu estivesse usando óculos cor-de-rosa quando se tratava do meu filho. Mas alguma coisa deve tê-lo colocado contra mim de forma tão cruel. E eu tinha a sensação de que tinha muito a ver com dinheiro, direitos e as ideias distorcidas em sua cabeça sobre quem lhe deve o quê. Coloquei a foto no chão com cuidado e tomei uma decisão. Eu não estava mais aguentando passivamente as suas besteiras. Se Kevin queria um vilão em sua vida, eu faria o papel. Eu tinha sido o pai generoso e solidário por décadas e ele cuspia nisso. Tudo bem. Talvez fosse hora de ser outra coisa. Não para machucá-lo, apesar da minha raiva. Ele ainda é meu filho e eu realmente não desejo mal a ele. Mas para finalmente lhe dar uma lição. Talvez para abrir seus olhos ou, pelo menos, fazer com que ele sentisse o gosto das consequências. Porque, claramente, o fato de eu estar ajudando discretamente de fora não lhe rendeu nenhum respeito. Na verdade, isso o fez pensar que eu era fraca. Eu ainda não tinha um plano concreto. Mas eu cuidava da minha família do meu jeito há anos. E com certeza não ia parar só porque um falastrão ingrato decidiu fazer birra. Ele queria ver o inútil. Eu lhe mostraria como eu não era inútil. Com isso resolvido em minha mente, servi-me de uma xícara de café fresco, sentei-me em minha pequena escrivaninha perto da janela e comecei a anotar alguns pensamentos em um velho caderno. Chame isso de plano de batalha, chame isso de desabafo, tanto faz. Era hora de analisar a história que nos trouxe até aqui e descobrir meus próximos passos. E enquanto eu rabiscava furiosamente, as lembranças me inundaram.
Lembranças de como as coisas ficaram tão bagunçadas em primeiro lugar. Minha mente viajou anos no passado enquanto eu estava ali sentado rabiscando. É como se eu tivesse aberto uma comporta de lembranças que eu havia guardado. Se eu quisesse descobrir de onde vinha a amargura de Kevin, precisaria ser brutalmente honesta sobre a história de nossa família. Então, deixe-me voltar um pouco no tempo, porque esse desastre de trem não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de preparação, com muitos sinais de alerta ao longo do caminho. Mesmo quando criança, o ciúme de Kevin em relação à irmã era evidente. Certa vez, eu o peguei destruindo um brinquedo dela por inveja. Desde cedo, ele sempre teve que competir com Sam por tudo: quem tinha melhores notas, quem tinha a maior fatia de bolo, quem conseguia correr mais rápido. Era exaustivo tentar bancar o árbitro. Tentei ensiná-lo que o sucesso ou a felicidade de outra pessoa não é uma crítica contra você, mas acho que isso nunca foi totalmente compreendido. Avançando rapidamente para a adolescência, a arrogância de Kevin começou a se manifestar de forma ainda mais feia. Aos 16 anos, ele estava exigindo um carro porque todos os seus amigos tinham um. Comprei um carro usado para ele, um Honda 1995 que já tinha visto dias melhores, com a condição de que ele mantivesse suas notas altas e conseguisse um emprego de meio período para pagar a gasolina e a manutenção. Samantha, aos 14 anos, não pedia nada. Ela ficava feliz em pegar o carro da família emprestado quando necessário. Aos 16 anos, dei ao Kevin um carro usado com a condição de que ele mantivesse suas notas altas e trabalhasse em um emprego de meio período para pagar o carro. Ele quebrou minha confiança, deixou seu amigo destruir o carro e depois teve a coragem de me chamar de pão duro por não ter comprado um novo para ele. Eu não o substituí. Ele poderia pegar o ônibus e aprender um pouco de responsabilidade. Alguns anos depois, quando Kevin tinha 20 e poucos anos e Sam estava prestes a começar a faculdade, uma tragédia atingiu nossa família. Minha esposa, a mãe deles, Linda, ficou doente. Câncer no pâncreas. Do tipo desagradável que normalmente só se pega quando já é tarde demais. Em questão de meses, deixei de pensar que envelheceria com minha querida Linda para me sentar ao lado de uma cama de hospital, segurando sua mão enquanto ela dava seu último suspiro. Foi o pior momento de nossas vidas. Todos nós sofremos muito com isso, mas de maneiras diferentes. Samantha era caloura na faculdade e quase desistiu para voltar para casa e ajudar a cuidar da mãe naqueles últimos meses. Insisti para que ela continuasse os estudos e voltasse para casa somente nos fins de semana, principalmente porque Linda queria que ela continuasse assim. Ainda assim, Sam passou muito tempo ao lado da cama da mãe, estudando lá, dormindo em uma cadeira no hospital mais noites do que posso contar. Ela ficou de luto, tornando-se quase uma segunda enfermeira, canalizando sua dor em cuidados. Kevin tinha cerca de 24 anos, trabalhava em um emprego, ou entre empregos, sempre entre empregos, e morava em um apartamento com alguns amigos. Ele visitava sua mãe, é claro, mas não tanto. Ele disse que era muito difícil vê-la daquele jeito. Eu entendo, foi angustiante para todos nós, mas percebi outra coisa. Quando ele vinha, na maioria das vezes acabava me fazendo perguntas sobre o testamento, sobre as finanças, até mesmo sobre a casa. Enquanto a mãe dele estava morrendo. Nunca me esquecerei. Em uma tarde, na cafeteria do hospital, Kevin me chamou de lado dizendo que precisávamos falar de negócios. Ele estava estranhamente frio, perguntando o que aconteceria com tudo quando mamãe morresse. Fiquei atonita e lhe disse sem rodeios que aquele não era o momento para aquela discussão, que precisávamos nos concentrar na mãe dele. Ele ficou na defensiva, alegando que estava apenas tentando ser prático. Em seguida, fez um comentário que elevou minha pressão arterial a níveis perigosos. Só quero ter certeza de que a Sam não vai receber mais do que eu ou algo assim. Você sabe como ela é, pai. Sempre a favorita. Eu vi vermelho. Ali mesmo, sobre nossos sanduíches intocados, eu disse que ele estava sendo egoísta e que não se tratava de dinheiro. Como ele poderia sequer pensar nisso agora? Ele respondeu que eu era ingênua, que essas coisas têm que ser resolvidas e que ele estava apenas procurando o que é justo.
A situação se transformou em uma discussão abafada, mas violenta. Eu sussurrei que se ele dissesse mais uma palavra sobre heranças antes mesmo de sua mãe ser enterrada, eu o renegaria na hora. Depois disso, ele se afastou. Linda faleceu pouco tempo depois. O funeral foi difícil. Na cerimônia, Kevin foi frio e até fez Sam chorar com um comentário cruel. Eu o ouvi murmurar que mamãe nos deixou uma bagunça. Tive que me afastar antes que perdesse a paciência. Nos meses que se seguiram à morte de mamãe, Samantha voltou para casa nos fins de semana para ver como eu estava, enquanto Kevin continuava a direcionar desajeitadamente as conversas para dinheiro e sugeria que eu vendesse a casa e reduzisse o tamanho. Eu não estava pronta e disse isso a ele. A vida seguiu em frente. Sam se formou na faculdade com louvor e conseguiu um emprego sólido em marketing. Kevin passou de um emprego para outro, sempre com uma ou outra reclamação. Seu chefe era um idiota, ou a empresa era corrupta, ou ele não era valorizado. Aos 20 e poucos anos, Kevin decidiu abrir sua própria empresa de eletrônicos. Orgulhoso de sua iniciativa, assinei um empréstimo bancário e até dei a ele parte do dinheiro do seguro de vida de mamãe para ajudá-lo. Mas, em poucos anos, a empresa faliu e o banco foi atrás de mim para receber cerca de $40.000, já que eu tinha sido o fiador. Quando abordei cuidadosamente o assunto com o Kevin, ele teve a ousadia de ficar com raiva de mim por tê-lo incomodado com isso. Não é como se eu quisesse falhar. Pare de jogar isso na minha cara, ele gritou. Essa conversa se transformou em mais uma briga de gritos, que terminou com ele saindo em disparada, gritando que não precisava de um sermão. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilidade assumida. Não processei meu próprio filho nem nada, obviamente. Eu me arrisquei e paguei o que podia, negociando um plano de pagamento com o banco. Isso acabou com uma parte de minhas economias, mas eu não queria que o crédito dele ficasse completamente arruinado, nem o meu, aliás. Nunca contei a Samantha o quanto isso me custou, apenas que a empresa do Kevin havia falido e que foi um golpe duro. Ela suspeitava que ele havia me queimado, mesmo que eu não tivesse dito isso claramente. Suspeito que ela sabia que ele havia me queimado, mesmo que eu não tenha dito claramente. Depois desse fiasco, o ressentimento de Kevin com relação ao mundo pareceu dobrar. Ele tinha 30 anos, estava falido e tinha de aceitar um emprego chato em um escritório de seguros para pagar as contas. Enquanto isso, Sam estava se destacando. Ela havia sido promovida algumas vezes e falava em talvez abrir sua própria empresa de consultoria ou de marketing algum dia. Eu a estava ajudando discretamente a planejar isso. Mais sobre isso em breve. Kevin fazia comentários maldosos nos jantares de família quando Sam falava sobre seu trabalho. Deve ser bom receber tudo de mão beijada. Ele murmurou uma vez quando ela mencionou um bônus que recebeu. Sam quase engasgou com a bebida e respondeu: Desculpe-me? Eu me esforço para conseguir o que tenho, Kevin. Ninguém me deu nada. Ele revirou os olhos. Ai, claro, a pequena senhorita perfeita não pode errar. Provavelmente o papai mexeu os pauzinhos para você. Ele até olhou para mim ao dizer isso, com uma expressão amarga na boca. Lembro-me de ter intervindo com um tom firme. Parem com isso, vocês dois. Na verdade, Sam não tinha feito nada de errado, mas eu não queria brigar. Kevin saiu irritado logo em seguida, agindo como se fosse a vítima de alguma forma. Sam ficou furiosa. Naquela noite, ela me perguntou sem rodeios se eu já havia dado a Kevin dinheiro ou vantagens que ela não recebeu. Ela suspeitava disso por causa da maneira como ele se comportava. E ela estava certa. Eu o havia ajudado muito, mas também a ajudei, de maneiras diferentes. Admitia ela que sim, eu havia tirado Kevin de algumas enrascadas, fui vago, e que isso provavelmente estava alimentando a atitude dele. Ela balançou a cabeça e disse: Ele precisa crescer, pai. Você não está fazendo nenhum favor a ele, sempre o salvando. Ela estava certa. Depois disso, prometi a mim mesmo que não daria mais nenhuma ajuda a Kevin, não sem uma prova séria de que ele havia mudado de comportamento. Era hora de ser duro. Agora, em meio a todo esse drama com Kevin, havia Samantha, construindo sua própria vida de forma constante. Como eu disse,
Ela estava se saindo bem em seu trabalho de marketing, mas tinha sonhos maiores. Ela queria abrir sua própria agência ou consultoria de marketing. Ela se entusiasmava ao falar sobre ser sua própria chefe, sobre as ideias que tinha para ajudar pequenas empresas com publicidade moderna e mídia social, coisas além da minha compreensão, honestamente, mas eu concordava com a cabeça. No início, era só conversa. Mas depois de uma semana particularmente ruim em seu trabalho corporativo, em que seu chefe levou o crédito por uma de suas campanhas, Sam decidiu que era hora. Na época, ela tinha cerca de 32 anos. Ela me disse que ia se demitir e dar uma chance ao seu próprio negócio. Eu a apoiei, mas fiquei preocupado. Não queria que ela arriscasse sua renda estável e viesse a se arrepender. Mas ela estava determinada. Foi aí que tomei uma das melhores decisões de minha vida. Tornei-me discretamente seu investidor. A princípio, Sam estava hesitante em aceitar meu dinheiro. Ela havia economizado um pé de meia decente e ia tentar fazer tudo com ele. Mas eu tinha acabado de ganhar meu próprio dinheiro. Ironicamente, era uma compensação atrasada de uma pensão antiga, longa história. Não era uma quantia enorme, mas o suficiente para que eu pudesse sustentá-la confortavelmente sem comprometer minha aposentadoria. Eu assentei e disse: "Olha, eu tenho algum dinheiro que gostaria de investir em você. Não é dar, é investir. Pense em mim como um sócio silencioso." Ela resistiu um pouco, por causa do orgulho e tudo mais, mas acabou concordando com a condição de que o dinheiro fosse colocado por escrito como um empréstimo que ela pagaria quando o negócio estivesse indo bem. Eu concordei, embora soubesse que nunca faria esse pagamento se não fosse necessário. Também concordamos com mais uma coisa: não contaríamos ao Kevin. A essa altura, nós dois sabíamos como ele reagiria. Se ele descobrisse que eu dei dinheiro a Sam para o negócio dela, isso confirmaria todas as suas ilusões sobre favoritismo e provavelmente desencadearia a Terceira Guerra Mundial. É melhor que ele pense que ela fez isso por conta própria, o que, sejamos realistas, ela fez na maior parte do tempo. Eu lhe dei uma ajuda, mas ela se esforçou. Assim, Sam pediu demissão do emprego e, com meus recursos financeiros, ela lançou sua startup, uma agência de marketing digital que chamou de Bright Spark Media. Eu estava muito orgulhoso dela, apavorado por ela também, mas orgulhoso. Lembro-me de que ela conseguiu seu primeiro cliente em um mês, uma padaria local, e estava pronta para as corridas. Durante esse período, Kevin não se importava. Ele sabia que ela havia deixado o emprego. Ele a chamou de louca por isso na cara dela em um jantar de família. "Quem deixa um bom emprego nesta economia? Que estupidez", disse ele. E isso causou outra briga que eu tive que desarmar novamente. Mas ele não sabia do meu envolvimento e parecia supor que ela voltaria para um emprego corporativo dentro de um ano. Soiler, ela não conseguiu. A Bright Spark cresceu lentamente, mas de forma constante. Em 2 anos, ela tinha uma pequena equipe trabalhando para ela. Ela me pagou parte do que investi, só aceitei porque ela insistiu e achei que não faria mal nenhum tê-lo. Caso Kevin precisasse, bem, de alguma coisa, ironicamente. Continuei sendo sua líder de torcida silenciosa, dando conselhos úteis aqui e ali quando ela pedia, geralmente sobre orçamento ou como lidar com contratos. Meus anos gerenciando um orçamento doméstico foram minha pequena contribuição para seus esforços empresariais. Durante esses anos, Kevin passou por alguns apuros. Certa vez, ele perguntou casualmente como Sam conseguiu comprar um carro novo. Ela alugou um SUV decente para fins de trabalho. Sam respondeu habilmente que sua empresa estava indo bem e que o aluguel era comercial. Kevin zombou. "Deve ser bom. Você não deve um monte de empréstimos por ter começado aquela coisa." Acho que foi uma tentativa sarcástica de bisbilhotar. Sam apenas disse: "Na verdade, não." E mudou de assunto. Certa vez, ele também me confrontou depois de uma reunião de família, quando tinha bebido um pouco. Ele disse: "Sabe, é engraçado como a Sam voou tão alto e tão rápido. Você deu dinheiro a ela ou algo assim? Porque com certeza ela não fez tudo isso com seu salário de secretária ou o que quer que ela tivesse." Eu me fiz de desentendido e disse: "Ela é apenas inteligente com os negócios."
eu acho. Ela economizou muito. Ele me olhou desconfiado, mas não insistiu mais no momento. Lembro que aquele momento fez meu coração disparar. Eu odiava mentir, ou melhor, mentir por omissão, para o meu filho, mas sabia que se contasse a verdade a ele, as consequências seriam terríveis. Talvez eu fosse um covarde, mas preferi manter a paz por meio do silêncio. De qualquer forma, quando eu estava chegando aos 80 anos, cerca de um ano antes desse fiasco de aniversário, a Bright Spark Media havia decolado. Samantha tinha conseguido alguns clientes importantes e estava ganhando muito dinheiro. Ela raramente falava sobre quanto, mas eu via a diferença. Ela comprou uma bela casa, nada muito extravagante, mas agradável. Reservou fundos para a faculdade de seus filhos, meus netos, e até contratou uma empregada doméstica semanal para me ajudar em casa, o que ela enquadrou como alguém para ajudar nas tarefas domésticas para que eu não recusasse. Ela também tentava compartilhar a riqueza de pequenas maneiras, dava a Kevin e Ashley generosos cartões de presente nos feriados, ou pagava a conta nos jantares de família. Sam é do tipo que se sente culpada por ter mais, e ela esperava que alguns gestos agradáveis fizessem com que Kevin não se ressentisse muito de seu sucesso. Se antes Kevin se ressentia da irmã, agora a inveja era total, mascarada em comentários cínicos. Ele dizia que a empresária rica estava fora de contato, ou revirava os olhos sempre que ela mencionava férias ou um novo cliente. E, no entanto, quando ele foi demitido daquele emprego na área de seguros, redução de pessoal na empresa, não por culpa dele, adivinhe a quem ele pediu ajuda? Não foi a mim, pelo menos não diretamente. Ele procurou a Samantha. Fiquei sabendo disso depois do fato. Sam me ligou uma noite e disse: preciso lhe contar uma coisa, porque acho que isso vai ser um problema. Kevin me pediu um empréstimo hoje. Aparentemente, ele interpretou o pedido como uma oportunidade de investimento em negócios. Ele e um amigo queriam iniciar um novo empreendimento. O cara nunca aprende, achando que, como Sam estava indo tão bem, ela iria querer participar. Na realidade, ele estava desesperado por dinheiro. Mais tarde, descobri que ele estava nadando em dívidas de cartão de crédito e sua esposa estava ameaçando ir embora se ele não se organizasse financeiramente. Sam me disse que ainda não havia lhe dado uma resposta. Ela queria meu conselho. Ela também se sentiu estranha por ele ter procurado a ela e não a mim. Eu me lembro de ter rido amargamente. É claro que ele não me procurou. Ele acha que sou inútil, lembra? Provavelmente achou que eu não tinha nada a oferecer ou não queria um sermão. Eu lhe disse para não se comprometer com nada e que descobriríamos uma maneira de lidar com isso. Eu podia ouvir em sua voz que ela se sentia culpada. Ela odiava ver o irmão lutando, apesar de tudo. Ela é uma pessoa melhor do que ele, honestamente. Concordamos que ela não mencionaria meu envolvimento em seus negócios, não a necessidade de abrir essa lata de vermes, mas que ela adiaria o empréstimo até que decidíssemos um plano. Isso foi apenas algumas semanas antes do meu aniversário de 80 anos. Portanto, o cenário estava pronto. Kevin estava com problemas financeiros e buscando uma ajuda da irmã, que ele havia menosprezado durante anos, sem saber que eu era seu apoiador secreto. Eu estava furiosa com ele, mas também, de uma forma distorcida, revigorada. Essa era uma oportunidade de finalmente fazê-lo encarar a realidade. Se bem conduzida, eu poderia provar o quanto ele estava errado sobre o fato de eu ser inútil e revelar a verdade sobre o sucesso de sua irmã para que ele fosse confrontado com a realidade. Eu só não esperava que a explosão acontecesse na minha festa de aniversário, antes mesmo de chegarmos a essa parte. A explosão dele naquela noite, chamando-me de fardo, foi como jogar um fósforo em um rastro de gasolina que vinha serpenteando pela nossa família há anos. Agora estava tudo pronto para explodir. Nos dias que se seguiram à minha desastrosa festa de aniversário, Kevin ficou em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto, nada. Por mim, tudo bem, eu também não estava exatamente ansiosa para ter notícias dele. Achei que ele estava muito envergonhado para entrar em contato ou ainda estava com raiva. Provavelmente a segunda opção. Enquanto isso, tomei algumas precauções. Aquele caderno que eu estava escrevendo.
Ele se transformou em uma lista de verificação de coisas a serem protegidas, contas bancárias, documentos legais, etc. Se meu filho fosse declarar guerra contra mim, eu não seria pega em defesa. De fato, a paz e a tranquilidade não duraram muito. Cerca de uma semana após a festa, recebi uma visita inesperada em uma tarde. Ao abrir minha porta da frente, encontrei uma mulher bem vestida com uma prancheta. Sr. Thompson? Ela perguntou. Esse sou eu, a propósito, Frank Thompson. Sou do Serviço de Proteção ao Adulto do Condado. Recebemos uma ligação expressando preocupação com seu bem-estar e só preciso fazer algumas perguntas. Fiquei atônito por um segundo. Preocupação com meu bem-estar? Estou bem. Do que se trata? Percebi imediatamente que algo estava errado. A única pessoa que estava me tratando como se eu fosse incapaz era o Kevin. A assistente social deu um sorriso educado e apologético. Provavelmente é apenas uma formalidade. Alguém ligou para nossa linha direta dizendo que um idoso neste endereço estava vivendo em condições inseguras, possivelmente sofrendo de problemas de memória e incapaz de cuidar de si mesmo. Levamos essas denúncias a sério, então só preciso verificar se você está bem. Acho que cheguei a rir. Um latido agudo de descrença. Condições inseguras? Problemas de memória? Eu lhe asseguro que estou muito bem. Dei um passo para o lado. Você gostaria de entrar e ver? Ela fez uma breve inspeção na minha casa, perguntando coisas como se eu sabia que dia era hoje. Eu sabia. Quem era o presidente? Infelizmente, eu sabia. E se eu tinha comida na geladeira e se poderia me virar sozinha? Mostrei a ela a geladeira totalmente abastecida e até recitei a receita do jantar de ontem à noite para garantir. Durante todo esse tempo, eu estava fervendo por dentro. Na verdade, Kevin tentou colocar uma agência governamental contra mim, para me pintar como um velho tolo e senil. Após cerca de 15 minutos, a assistente social concluiu que, surpreendentemente, eu estava perfeitamente bem. Desculpe-me por incomodá-lo, Sr. Thompson. É evidente que está se saindo bem. Às vezes, essas ligações são apenas mal-entendidos ou, infelizmente, até alarmes falsos maliciosos, disse ela. Não resisti e perguntei: você pode me dizer quem ligou? Ou alguém preocupado? Ela franziu os lábios. Receio que essa informação seja confidencial. Assenti com a cabeça, mas já sabia. Não havia nenhuma dúvida em minha mente. Vi um carro vermelho parado na rua quando acompanhei a assistente social até a saída. Era muito parecido com o Ford Fusion do Kevin. Ele provavelmente estava à espreita para ver se seu pequeno plano funcionava. O covarde nem sequer teve coragem de vir pessoalmente, apenas mandou as autoridades em uma perseguição aos gambás. Agradeci à assistente social e fechei a porta, com as mãos trêmulas de raiva. Parte de mim queria descer a rua até o carro e brigar com ele ali mesmo. Mas uma voz mais calma em minha cabeça prevaleceu: siga o plano. Não deixe que ele a provoque a fazer algo precipitado. Em vez disso, peguei meu telefone e liguei para Samantha. Ela atendeu no primeiro toque. Oi pai, está tudo bem? Contei a ela o que havia acontecido. Como eu esperava, ela ficou furiosa. Ele o quê? Ele chamou a APS para você. Eu praticamente podia ouvir sua pressão arterial subindo. Aquele idiota absoluto. Eu cuidei disso, interrompi, tentando acalmá-la. A assistente social viu que estou bem. Mas Sam, ele claramente ainda não parou de causar problemas. Ela estava furiosa. Estou indo para aí. Isso é loucura. Consegui convencê-la a não correr para minha casa imediatamente. Ela tinha uma reunião de trabalho e eu não queria que isso atrapalhasse seu dia mais do que já estava atrapalhando. Está tudo bem. Sabíamos que ele poderia tentar alguma coisa, só não sabíamos que ele desceria tão baixo. Disse a ela com um suspiro. Olhe, vamos seguir o plano. Manter a calma por enquanto. Nós o confrontaremos em breve, mas em nossos termos. Nosso plano, como era, significava esperar por um momento oportuno. Sam concordou, com relutância, em não fazer nada impulsivo, como xingar o irmão por mensagem de texto, embora ela quisesse muito fazer isso. Nos dias seguintes,
Reforcei discretamente minhas defesas. Encontrei-me com meu advogado, um velho amigo meu chamado Richard. Ele me ajudou a atualizar meu testamento e a estabelecer algumas proteções legais, para o caso de Kevin tentar mais alguma travessura. Também pedi ao meu médico que escrevesse uma nota simples declarando que eu estava mentalmente apto, que eu poderia usar, se necessário, para acabar com qualquer outra falsa alegação de senilidade. Parecia estranho me preparar para a batalha contra meu próprio filho, mas ele não me deixou escolha. Samantha e eu mantivemos contato próximo, esperando para ver qual seria o próximo passo de Kevin. Não tivemos que esperar muito. Naquele fim de semana, do nada, Kevin finalmente quebrou seu silêncio, com uma mensagem de texto para mim. A mensagem dizia: Pai, precisamos conversar. Sinto muito pelo que eu disse. Vamos nos encontrar. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Um pedido de desculpas, não é? Depois de enviar a APS à minha porta, agora ele está se desculpando. Perdão. É mais provável que ele tenha percebido que sua manobra não funcionou e esteja mudando de tática. Respondi com uma mensagem curta concordando em nos encontrarmos. Sugere que ele fosse à minha casa no dia seguinte, por volta do meio-dia. Ele respondeu com um simples ok. Até lá. Quando contei a Sam, ela insistiu em estar lá também. No início, fiquei hesitante, suspeitei que Kevin queria me pegar sozinha, talvez para me manipular sem a interferência da irmã. Mas Sam não estava gostando nada disso. De jeito nenhum vou deixar que ele faça uma emboscada para você. Estou indo e ponto final, ela declarou. Não discuti mais. Para falar a verdade, fiquei aliviado por ela estar ao meu lado. Então, no dia seguinte, ao meio-dia, lá estávamos nós, Samantha e eu sentados em minha sala de estar, esperando. Eu sentia uma mistura de raiva e tristeza nervosa. Uma parte de mim ainda não conseguia acreditar que meu próprio filho chegaria a esse ponto. Outra parte de mim estava pronta para lhe dar uma lição. Na hora certa, o carro do Kevin entrou na minha garagem. Eu o vi pela janela quando ele se aproximou da porta, segurando algo na mão. Parecia uma pasta Manila. Fiquei com o estômago apertado. O que ele estava fazendo agora? Abri a porta antes que ele pudesse bater. Oi, Kevin, eu disse com firmeza. Samantha estava alguns passos atrás de mim, de braços cruzados. Ele pareceu surpreso ao vê-la. Seus olhos se deslocaram de mim para ela e vice-versa. Oh! Oi, Sam. Não esperava você aqui. Claramente, disse Sam, com a voz fria. Kevin limpou a garganta e deu um pequeno sorriso, obviamente forçado. Pai eu queria vir me desculpar. Tenho pensado muito e percebi que passei dos limites no seu aniversário. Eu realmente sinto muito. Se eu não soubesse, seu desempenho poderia ter tocado meu coração. Ele até fez seus olhos parecerem um pouco enevoados. Mas eu o conhecia muito bem. Esse era o mesmo homem que havia me armado uma cilada dias antes. Eu não estava acreditando na encenação. Dei um passo para o lado e fiz um gesto para que ele entrasse. Tudo bem. Por que você não entra e vamos conversar? Meu tom foi o mais neutro possível. Ele entrou, olhando para Samantha com cautela, pois ela não havia descruzado os braços nem abrandado o olhar. Todos nós nos sentamos, eles no sofá, eu em minha poltrona. Ele colocou a pasta Manila que estava segurando sobre a mesa de centro. Não pude deixar de dar uma olhada nela, mas fiquei em silêncio. Queria que ele mostrasse sua mão primeiro. Kevin suspirou pesadamente, como um homem com um grande fardo. Que ator! Veja, eu estava passando dos limites. Eu estava bêbado e estressado. Mas isso não é desculpa. Eu disse coisas horríveis. Sinto muito, pai. Ele até se atreveu a olhar para mim com aqueles olhos de cachorrinho que costumava usar para se safar de um assassinato quando era criança. Apenas assenti lentamente com a cabeça. Foi realmente horrível o que você disse. Deixei a frase no ar. Eu não ia facilitar as coisas para ele. Ele lambeu os lábios, provavelmente esperando que eu dissesse eu te perdoo imediatamente. Como não o fiz, ele continuou. Não quero que fiquemos em maus lençóis. Você é meu pai. Eu o amo, cara. Quase zombei da palavra amor, mas me contive.
Sam, no entanto, soltou uma bufada de escárnio. Kevin lançou um breve olhar para ela antes de voltar a fazer uma expressão triste para meu benefício. Fico feliz que você possa brincar, continuou Kevin, tentando recuperar o equilíbrio. Esta família, temos tido alguns problemas, não é? Fiquei olhando para ele, sem dizer nada, deixando-se contorcer um pouco. Pelo canto do olho, vi-se mordendo a língua. Ela parecia pronta para explodir com o BS, mas eu a avisei com antecedência para me deixar lidar com isso inicialmente. Kevin entendeu o nosso silêncio como uma deixa para continuar falando. Ele limpou a garganta e continuou. De qualquer forma, eu também queria ajudar a consertar as coisas. Fiz algumas pesquisas, e por favor, não me leve a mal, mas acho que encontrei uma solução para ajudar a todos nós. Ele abriu a pasta e retirou uma pilha de papéis. Meu estômago se apertou. Lá vem ele. O que é isso? Perguntei baixinho. Ele deslizou os papéis em minha direção. É um pedido de admissão para uma excelente instituição de vida assistida aqui perto. É uma das melhores do estado, papai. Eles têm enfermeiras na equipe, seu próprio quarto privativo, muitas atividades. Fiz uma visita guiada e peguei esses formulários. Ouvi Samantha Rusper Fundell. Minhas mãos se fecharam em punhos em meu colo. Kevin se apressou em continuar. Apenas me ouça, está bem? Eu sei que você quer ficar na casa, mas é muita coisa para manter e depois do que aconteceu na festa, está claro que o estresse não é bom para você. Se você morasse aqui, teria ajuda para tudo. E eu pensei, bem, talvez eu possa me mudar para cá, para a casa. Isso resolveria 2 problemas de uma vez. Você não precisaria se preocupar com a manutenção ou com as contas. E eu? Ele limpou a garganta. Teria um lugar estável para morar enquanto me recupero. Lá estava ele. O grande plano. Ele queria literalmente me tirar de minha própria casa para que ele pudesse se mudar para lá. Sob o pretexto de é para o seu próprio bem. Meu coração estava cheio de raiva, mas mantive meu rosto o mais imóvel possível. Antes que eu pudesse responder, Samantha perdeu o controle. Você está brincando comigo, Kevin? Ela explodiu. Você quer enfiar o papai em uma casa de repouso para que você possa se agachar na casa dele? Essa é a sua solução? A expressão de Kevin se endureceu, deixando de lado a atitude de filho triste e arrependido. Não é nada disso, ele esbravejou. Não é uma casa de repouso, é uma residência assistida. E foi apenas uma sugestão. Estou tentando ajudar. Ajuda? Sam riu com incredulidade. Isso é o que você chama de ajuda? Inacreditável. Ele respondeu. Ele teria atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como isso é ruim? Você deveria estar de acordo com isso, Sam. Você está sempre tão preocupado com ele, certo? Bem, dessa forma você saberia que ele está seguro. Levantei a mão. Chega. Minha voz saiu fria e severa. Os dois pararam e olharam para mim. Eu estava tremendo, apesar da minha tentativa de parecer calmo. Kevin, deixe-me ver se entendi bem. Você quer que eu renuncie à minha independência? Me mude para alguma instituição e deixe você viver aqui no meu lugar. Depois de tudo o que você disse e fez. Ele teve a ousadia de parecer defensivo. Eu pedi desculpas. Estou tentando fazer as pazes, garantindo que você seja bem cuidado. A casa é demais para você, pai. Seja razoável. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abri, fixei meu filho com o olhar mais feroz que acho que já lhe dei. Seja razoável. Ecoei, minha voz baixa e cortante. Você chama de razoável mandar o serviço de proteção ao adulto à minha porta. Você chama de razoável tentar me enganar para que eu assine uma casa. O rosto de Kevin ficou pálido. Ele não esperava que eu soubesse disso. Sua boca se abriu e fechou como um peixe. Eu não sei do que você está falando. Ele mentiu. Pare com essa besteira. Eu disse, fazendo-o recuar. Eu sei que foi você. Quem mais poderia ter sido? Essa façanha falhou. Então agora você está adoçando a mesma maldita ideia como se fosse para meu benefício. Bati com a mão na pilha de papéis. Não vou assinar nada. E não vou deixar minha casa para que você possa entrar e tomá-la.
Ele ficou vermelho, a raiva começando a se infiltrar em sua falsa preocupação. Eu não estava tentando tomar nada. Tecnicamente, ainda seria seu, eu só. Put me. Rosny levantando-me. Já estava farto. Você quer me ajudar? Veja como, vá embora. Agora mesmo. E leve sua pequena papelada com você. Por um momento, Kevin parecia um garotinho sendo repreendido, pego fazendo algo horrível, o que ele tinha feito. Então, ele também se levantou, com a frustração contorcendo suas feições. Pai, por que você está sendo tão teimoso? Isso é o melhor. Soltei uma risada amarga. O melhor para quem? Para você. Não se atreva a fingir que isso é sobre meu bem-estar. Apontei um dedo para ele, minha mão tremendo de raiva. Você quer minha casa, meus bens, tudo o que puder conseguir, porque você fez uma bagunça na sua própria vida. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Isso não é verdade. Sam acrescentou. O diabo é que não é. Não somos idiotas, Kevin. Você precisa de dinheiro. Você achou que, se o papai estivesse fora do caminho, você teria um teto sobre sua cabeça e acesso a... Não sei, as contas dele. Você estava planejando vender a casa por dinheiro? Usar as economias dele? Ela estava em um ritmo acelerado agora. Kevin se aproxima dela. Cala a boca, Samantha. Isso não tem nada a ver com você. Ela deu um passo à frente, ficando bem na cara dele. Isso tem tudo a ver comigo. Você tentou machucar nosso pai, seu egoísta. Ele olhou para sua irmã mais nova. Você é uma pessoa que fala sobre egoísmo, senhorita milionária. Sam parecia que poderia lhe dar um tapa, então intervi, me colocando entre eles. Chega! Saia, Kevin. Antes que eu chame a polícia e diga a eles que você está me invadindo e me assediando. Ele parecia genuinamente chocado com isso. Você realmente faria isso com seu próprio filho? Eu o encarei com um olhar que, com sorte, transmitia o quanto eu estava falando sério. Experiment me. Ficamos ali em um impasse tenso por alguns segundos. Seus olhos se cruzaram entre mim e Samantha, e ele deve ter percebido que não havia como vencer. Sem dizer mais nada, ele pegou o panfleto e os formulários de assistência à vida assistida da mesa, colocou-os de volta na pasta e se dirigiu à porta. Ao abri-la, ele fez uma pausa e cuspiu. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Apodreça sozinho nesta casa e veja se eu me importo. E dane-se você, Sam, sua vadia metida. Antes que qualquer um de nós pudesse responder, ele saiu pela porta, fechando-a com tanta força que ouvi a moldura estalar. Sam e eu ficamos ali, com a adrenalina à flor da pele. Ela se virou para mim, com os olhos preocupados. Pai, você está bem? Percebi que estava respirando com dificuldade, quase ofegante devido ao esforço emocional. Assenti lentamente com a cabeça e, inesperadamente, comecei a rir. Não porque tudo isso fosse engraçado, mas porque era simplesmente absurdo. Será que ele realmente achava que eu iria simplesmente me demitir? Consegui dizer, balançando a cabeça. Sam exalou e deu um sorriso irônico. Ele vive em sua própria realidade. Depois, sua expressão ficou mais suave e ela colocou a mão em meu ombro. Sinto muito que você tenha passado por isso. Que nós dois tenhamos passado. Ele está cavando sua própria cova, murmurei. E ainda não sabe até que ponto ela é profunda. Eu estava me referindo ao segredo do financiamento de sua startup, é claro. Kevin ainda estava operando sob a ilusão de que eu era um velho indefeso sem nenhum papel no sucesso de Samantha. Ele achava que os únicos ativos em jogo eram minha casa e o dinheiro da aposentadoria. Ele não fazia ideia de que eu tinha uma carta muito mais valiosa na manga. Sam pareceu entender o que eu queria dizer e assentiu. Ele descobrirá em breve. Sua voz tinha um tom de aço. Observamos pela janela enquanto Kevin entrava em seu carro, batendo com raiva no volante. Ele ficou sentado por um momento, provavelmente xingando nossos nomes, depois saiu correndo pela rua como um morcego do inferno. Envolvi minha filha com um braço. Meu coração doía, mas eu também sentia uma satisfação sombria. Kevin tentou nos enganar e falhou de forma espetacular. Ele havia mostrado suas verdadeiras cores mais uma vez. Agora,
Estava na hora de finalizarmos nossa próxima jogada, aquela que realmente nos ensinaria a lição. Pai, disse Sam em voz baixa enquanto estávamos perto da janela, você sabe que ele vai me pedir aquele empréstimo de novo, certo? Especialmente agora que ele saiu daqui. Ele não vai se atrever a voltar para você, então vai me pedir de novo. Eu sei, respondi. E quando ele fizer isso, estaremos prontos. Eu já tinha o ato final em minha mente. Kevin estava nas cordas, desesperado e ficando sem opções. O palco estava montado para a revelação final, onde ele finalmente perceberia as consequências de suas ações. Mal sabia ele que sua punição estava logo ali, na esquina. Após o fracasso do esquema de Kevin para me expulsar de minha própria casa, as coisas ficaram misericordiosamente calmas por um curto período. Digo felizmente, porque eu sabia que era a calmaria antes da tempestade. Kevin havia queimado sua ponte comigo, pelo menos por enquanto, de modo que o único caminho que lhe restava era o que esperávamos: implorar a Samantha pelo empréstimo de que ele tanto precisava. Samantha me manteve atualizado. Como previsto, alguns dias após nosso confronto, Kevin entrou em contato com ela. Ele enviou uma mensagem de texto longa, em partes iguais, lamentável e manipuladora, algo sobre estar em uma situação difícil, pedindo desculpas por qualquer mal-entendido, e perguntando se ela poderia lhe dar algum dinheiro como um empréstimo de curto prazo para ajudá-lo a passar por uma fase difícil. Ele evitou cuidadosamente detalhes específicos, como o fato de que estava se afogando em dívidas contraídas por ele mesmo. Sam me mostrou o texto. Ele tem muita coragem, ela murmurou, balançando a cabeça. Mesmo depois de tudo, ele ainda estava tentando minimizar seu erro. Você vai responder? Perguntei. Ela sorriu. Vou fazer melhor do que responder. Vou marcar uma reunião. Assim, a armadilha foi preparada. Samantha concordou em se encontrar com Kevin para discutir seu pedido, fazendo-o acreditar que ela era compreensiva e estava disposta a ajudar. Eles combinaram de se encontrar na casa dela na noite seguinte. Kevin aceitou ansiosamente. É claro que ele aceitou, pois provavelmente pensou que sua irmã, que era uma vaca leiteira, finalmente iria atender ao pedido. Mal sabia ele que eu também estaria lá, pronta para colocar todas as cartas na mesa. Cheguei à casa do Sam no início daquela noite. Repassamos nosso plano uma última vez, embora a essa altura ele já fosse bastante simples: mostrar a verdade a Kevin e observar sua reação. Eu podia perceber que Sam estava ansiosa. Ela odiava ver o irmão sob uma luz tão patética, mas também estava justamente irritada e determinada a não deixar que ele nos manipulasse mais. Pouco depois das 19 horas, vimos o carro do Kevin se arrastando pela entrada da garagem do Sam. Hora do show? Eu disse baixinho. Sam acenou com a cabeça e nós dois nos preparamos. Não queríamos sobrecarregá-lo assim que ele entrasse, então esperei na cozinha enquanto Sam atendia a porta. Eu a ouvi cumprimentá-lo educadamente. Sua voz flutuou, toda mansa e humilde. Olá, Sam. Obrigado por concordar em conversar. Eu realmente agradeço. Entre, disse Samantha. Ela o conduziu até a sala de estar. Meu coração estava disparado, a adrenalina correndo. Eu me sentia quase como um ator esperando a minha deixa. Eles se sentaram e eu ouvi o Kevin começar seu discurso. Antes de dizerem qualquer coisa, quero que saibam que sinto muito pela forma como as coisas aconteceram com o papai. Passei dos limites, e bem, estou tentando consertar as coisas. Isso está me consumindo. Que besteira! Dei uma olhada na esquina. Na verdade, ele estava uma bagunça. Um pouco desgrenhado, com olheiras, provavelmente por causa do estresse, ou noites sem dormir, imaginando esquemas. Por uma fração de segundo, senti uma pontada de pena. Isso se dissipou rapidamente quando me lembrei do inferno pelo qual ele nos fez passar. Samantha lhe deu um aceno calmo e neutro. Fico feliz em ouvir isso. Olhe, Kevin, você disse que precisava de um empréstimo. Quanto está pedindo? Direto ao assunto. Kevin piscou os olhos, talvez surpreso por ela estar sendo tão direta. Bem, as coisas estão apertadas. Eu estava pensando em talvez $50.000, disse ele.
como se estivesse testando as águas. Sua voz estava trêmula. Eu podia dizer que nem ele estava confiante de que ela aceitaria esse valor. E ele não fazia ideia de que ela poderia pagar facilmente, mas não era esse o ponto. Sam não respondeu imediatamente, então ele se apressou. Sei que é muito. Seria apenas para consolidar algumas dívidas e tirar os credores de minhas costas. Prometo que lhe pagarei assim que puder. Talvez em 1 ou 2 anos. Eu até assinaria um contrato ou o que você precisar. Por favor, Sam. Estou realmente sem opções aqui. Ele estava desesperado, com a voz trêmula. Essa era a minha deixa. Saí da porta da cozinha e fui para a sala de estar. Não será necessário um contrato, eu disse, com um tom deliberadamente prático. Kevin praticamente pulou do sofá quando ouviu minha voz. Ele se virou para me ver ali, e seu rosto ficou vermelho. Pai! O que você está fazendo aqui? Fui até lá e fiquei ao lado de Samantha. Estou aqui porque preciso estar, respondi. Você veio pedir dinheiro à sua irmã. Acho que é justo conversarmos sobre isso como uma família. Ele parecia genuinamente em pânico ao me ver. Toda a sua mansidão anterior deu lugar a uma atitude defensiva. Se estou pedindo ajuda a Sam, isso é entre mim e ela. Não é da sua conta. Ele esbravejou. Claramente, ele estava envergonhado, provavelmente por ter sido pego em sua mentira sobre fazer as pazes comigo. Sam levantou uma sobrancelha. Não é da conta do papai? Kevin, isso o envolve, quer você goste ou não. Ele olhou para ela e depois para mim. Então, o que é isso? Uma emboscada? Vocês dois vão se juntar a mim mais uma vez. Respirei fundo, tentando manter a calma. Kevin, sente-se. Não estamos nos unindo contra você. Queremos ter uma conversa honesta, provavelmente a primeira conversa honesta que esta família teve em um longo tempo. Ele hesitou, depois afundou de volta no sofá, mas notei que seus olhos se voltaram para a porta, como se estivesse pensando em fugir. Samantha e eu permanecemos de pé, criando, sem querer, uma frente unida para ele. Por um momento, nenhum de nós falou. Kevin mexia em suas mãos. Finalmente, quebrei o silêncio. Você quer $50.000 de sua irmã? Eu disse. Você diz que é um empréstimo e que vai pagar a ela. Kevin, vamos ser realistas. Você e eu sabemos que isso não vai acontecer. Ele abriu a boca em protesto, mas eu levantei a mão. Não, deixe-me terminar. Você procurou o Sam porque não tinha mais opções. Você precisa de dinheiro, e precisa muito. Eu sei disso. Você sabe disso. Até a Ashley sabe disso. Ao mencionar sua esposa, ele estremeceu. Ótimo, atingiu um nervo. Samantha havia me contado que Ashley estava irritada com a imprudência financeira dele, chegando a ameaçar ir embora se ele não se resolvesse. Suspeito que essa ameaça agora era bem real. Então, aqui estamos, continuei. Depois de nos tratar como lixo, você está pedindo nossa ajuda. Fiz um gesto entre mim e a Samantha. Você me queimou e depois se voltou para ela. Achou mesmo que não iríamos comparar notas. Os olhos de Kevin baixaram para o chão. Eu pedi desculpas, ele murmurou. Eu fui um idiota, certo? Eu me arrependo. Mas estou desesperado. Não tenho mais para onde ir. Sua voz ficou embargada na última frase. Ele não estava mentindo sobre essa parte. Pelo menos, ele realmente havia esgotado todos os outros caminhos. Samantha cruzou os braços. Então, o que exatamente você está esperando aqui? Quer que eu lhe passe um cheque, sem mais nem menos? Ele fungou e olhou para ela com uma expressão patética. Eu estava esperando. Quero dizer, você é minha irmã. Família ajuda família, certo? Quase não consegui me conter. A hipocrisia era demais. Dei um passo à frente. Família ajuda família? Repeti com veemência. Onde estava esse sentimento quando você me humilhou publicamente no meu aniversário? Ou quando tentou me empurrar para uma casa? Ou em todas as outras vezes em que nos tratou como obstáculos em vez de família? Ele tinha lágrimas nos olhos agora. Se eram de vergonha ou apenas de autopiedade, eu não sabia dizer. Eu sei, disse ele em voz baixa. Eu estraguei tudo. Fui horrível. Eu estava.
Não estava pensando direito. Já lhe disse que sinto muito. O que mais posso dizer? Quer que eu implore? Tudo bem, estou implorando. Ele saiu do sofá e se ajoelhou no tapete da sala. Por favor. Por favor, Sam. Papai. Eu preciso de ajuda. Eu estou com medo. Sua voz se transformou em um soluço. Tudo está desmoronando para mim. Se eu não conseguir esse dinheiro, perderei minha casa, perderei tudo. Ashley não quer mais saber de mim. Não tenho mais ninguém. Eu farei qualquer coisa. Juro que pagaria de volta cada centavo. Era uma visão lamentável. Meu filho ajoelhado e chorando, implorando por misericórdia. Parte de mim estava sofrendo. Nenhum pai gosta de ver seu filho em tal agonia, não importa o quanto ele mereça. Mas outra parte de mim, bem, era como aço. Porque eu finalmente ouvirá as palavras que estava esperando para ouvir. Ele sabia que não tinha mais ninguém. Naquele momento, Kevin Thompson finalmente entendeu que suas ações tinham consequência, e que ele havia alienado todos que se importavam com ele. Samantha olhou para mim, com os olhos também enevoados. Ela tem um coração mais brando do que aparenta. Eu lhe dei um leve aceno de cabeça. Estava na hora. Levante-se, Kevin, eu disse calmamente. Ele fungou e se levantou trêmulo, enxugando os olhos na manga da camisa. Parecia absolutamente miserável. Coloquei a mão no bolso e tirei um pedaço de papel dobrado. Mais cedo naquele dia, eu havia imprimido algo para este exato momento. Estendi a folha para Kevin. Aqui está. Já que você gosta tanto de contratos e promessas. Ele franziu a testa em confusão e pegou o papel. Ao lê-lo, seus olhos se arregalaram. Isto é. A confirmação da transferência bancária. Concluí para ele. $50.000, de minha conta, enviados para a Bright Spark Media há cerca de 7 anos. Lembra alguma coisa? Ele piscou rapidamente, lendo o documento novamente, como se esperasse ter lido errado. Aquides Data Investments LLC? O que é isso? Esse é você. Quase ri do absurdo de ouvi-lo dizer o nome. Dead Investments LLC era apenas o nome da empresa de fachada que eu havia usado para canalizar os fundos para a startup de Sam, para manter a discrição. Até agora, eu nunca tinha ouvido alguém da família falar esse nome em voz alta. Sim, esse sou eu. O querido pai foi o investidor anjo inicial de sua irmã. Ele olhou para Samantha em choque. Ela deu um passo à frente, falando gentilmente, mas com firmeza. Papai financiou meu negócio, Kevin. Ele tem me ajudado desde o primeiro dia. Em silêncio, porque nós dois sabíamos como você reagiria. A boca de Kevin se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Essa era a grande revelação, e ela o atingiu como um caminhão. Você. Ele finalmente gaguejou para mim. Você deu dinheiro a ela. Mas você disse que não tinha. Todas as vezes que eu pedi ajuda, você disse que não podia. Senti anos de frustração reprimida fervendo e deixei-a sair. Pode ter certeza de que não o ajudei como ajudei a ela. Porque toda vez que eu tentava ajudá-lo, Kevin, você jogava na minha cara ou desperdiçava. Então, sim, eu escolhi investir na criança que trabalhava duro, que era grata, que se mostrava promissora, não naquela que se sentia no direito de ter tudo. Parecia que eu tinha lhe dado um tapa. Isso não é justo, ele murmurou. Eu também precisava de ajuda. E você tem muito disso? Interveio Samantha, com a voz mais alta. Papai assinou o empréstimo da sua loja, pagou sua fiança e o que você fez? Nem sequer agradeceu a ele. Ele pagou dezenas de milhares de dólares que você devia, Kevin. Você se esqueceu disso. O rosto de Kevin passou de vermelho para cinza. Ele claramente não esperava que começássemos a catalogar toda a ajuda que ele havia recebido secretamente. Eu me aproximei, olhando-o nos olhos. Eu nunca disse uma palavra sobre isso a ninguém, eu disse. Eu comi essa perda em silêncio, esperando que você aprendesse e melhorasse. Mas, em vez disso, você ficou mais amargo e ganancioso. Enquanto isso, também ajudei Sam, e, ao contrário de você, ela aceitou essa ajuda e construiu algo incrível. E me pagou integralmente. Mais do que na totalidade, acrescentou Sam,
levantando o queixo. Papai tem uma participação na minha empresa agora. Ele não é apenas meu pai. Ele é um parceiro de negócios. Um parceiro muito útil. Sua voz tinha um misto de orgulho e desprezo. Orgulho pelo que havíamos conquistado juntos. Desprezo pelo irmão que presumia que eu era inútil. Os olhos de Kevin se cruzaram entre nós, percebendo o que estava acontecendo. Todos aqueles comentários que ele fez, insinuando que eu não tinha nada a oferecer, que o sucesso de Sam foi simplesmente dado a ela ou por sorte. Tudo isso estava desmoronando na frente dele. Então, aqui estamos, disse eu, ecoando minhas palavras anteriores para ele. Você precisa de $50.000. Ironicamente, essa é exatamente a quantia que dei a Sam anos atrás, dinheiro que a ajudou a se tornar a milionária que é hoje. Eu o vi estremecer com a palavra milionária. Sim, sua irmãzinha o havia superado em muito, e seu orgulho devia estar gritando. Você não sabia disso até agora. Porque nunca se importou em perguntar, ou em considerar que talvez eu não fosse o velho inútil que você pensava que eu era. As lágrimas estavam caindo silenciosamente pelas bochechas de Kevin novamente, mas ele nem sequer as enxugava. Ele apenas olhava para aquele papel em suas mãos, prova tangível de minhas contribuições, como se fosse uma folha de cola para uma prova que ele estava reprovando. Kevin, eu disse suavemente agora, espero que você finalmente entenda. Não estou ajudando você com dinheiro não porque sou um pai cruel, mas porque você tem sido um filho ingrato. Você me chamou de fardo, um fardo inútil que o atrapalha. Eu praticamente cuspi as palavras que ele havia dito, e ele estremeceu como se elas tivessem queimado seus ouvidos. No entanto, aqui está você, implorando a esse mesmo fardo por um resgate. Ele se encolheu, com os ombros trêmulos. Eu estava errado. Ele se engasgou. Eu estava tão errado, papai. Sinto muito. Eu sinto muito. Era isso. Finalmente, um remorso genuíno, misturado com o terror das consequências. Ele finalmente nos viu claramente, não como obstáculos ou recursos a serem explorados, mas como pessoas que ele havia prejudicado. Samantha se aproximou de mim e colocou uma mão em minhas costas, apoiando-me, mas olhou diretamente para Kevin. Você nos magoou profundamente, disse ela, com a voz trêmula de emoção. Você entende isso? Você tentou prejudicar as pessoas que o ajudaram. E agora você quer nossa ajuda? Como pode esperar que confiemos em você? Kevin balançou a cabeça impotente. Eu não sei. Eu não sei. Eu só. Estou lhe implorando. Se não for por mim, então. Não sei. Pelos meus filhos. Seus sobrinhos precisam de um lar. Por favor. Ele estava se agarrando a qualquer coisa, invocando seus filhos agora, o que fez Samantha enxugar uma lágrima do olho. Ela amava seus sobrinhos, e ele sabia disso. Seria é mandíbula. Trazer as crianças para isso foi um golpe baixo, mas eu também sabia que elas eram vítimas inocentes em sua confusão. Ainda assim, eu tinha que me manter firme. Seus filhos, eu disse lentamente, sempre terão um lar com a tia deles ou comigo, se precisarem. Mas não é disso que se trata esta conversa, não é? É sobre você, Kevin. Ele baixou a cabeça, soluçando baixinho. Oh, hey, the relance par Samantha. Eu podia ver o conflito em seus olhos. Nós duas amávamos o Kevin, apesar de tudo, mas também sabíamos que ajudá-lo a sair impune agora só o ajudaria ainda mais. Ele precisava realmente enfrentar a música. Voltei-me para meu filho, o homem que, apesar de todos os seus defeitos, ainda era aquele bebê que eu embalava para dormir, aquele menino que ensinei a andar de bicicleta. Minha voz ficou mais dura, mas por trás dela havia amor, um amor duro. Cansei de ser tomado como garantado. Cansei de ser desrespeitado e usado. Se você quisesse me ver como um fardo, tudo bem. Mas fardos não pagam a fiança de crianças ingratas. Se sou um fardo tão grande, você não precisa de nada de mim, precisa. Ele olhou para mim, assustado. Pai, por favor. Eu não quis dizer isso. Eu preciso de você. Eu preciso. Me desculpe. Fechei os olhos brevemente, me estabilizando. Isso era mais difícil do que eu imaginava, mas também parecia certo.
Fico feliz que você finalmente tenha percebido isso, eu disse calmamente. Mas as palavras não são suficientes desta vez. Samantha disse gentilmente. Esperamos que você dê uma guinada em sua vida, Kevin. Realmente esperamos. Mas não vamos financiar sua autodestruição nem recompensar seu mau comportamento. Ele abriu a boca como se fosse protestar, mas depois soltou um longo e derrotado soluço. Dei um passo à frente e realmente o abracei. Ele se enrijeceu de surpresa, depois desabou contra mim, chorando em meu ombro como fazia quando era pequeno e tinha um pesadelo. Dei um tapinha em suas costas, minhas próprias lágrimas finalmente escorrendo. Eu amo você, filho, sussurrei. Mas este é o caminho que você pavimentou. Sinto muito que tenha sido assim. Depois de um momento, ele se afastou, enxugando o rosto. Havia vergonha nele e um tipo de desespero que eu nunca tinha visto antes. Foi doloroso testemunhar isso, mas talvez, apenas talvez, fosse o que ele precisava para finalmente mudar. Kevin saiu da casa de Sam naquela noite com as mãos vazias e totalmente quebrado. Ele saiu pela porta sem dizer mais nada, com os ombros curvados, o peso de suas escolhas finalmente caindo sobre ele. Enquanto o víamos partir, Samantha colocou sua mão na minha. Estávamos ambos emocionalmente exaustos, mas estranhamente em paz. Tínhamos nos defendido a dignidade que ele havia tentado tirar. Você acha que ele vai ficar bem? Sam perguntou suavemente, olhando para as lanternas traseiras do carro de Kevin enquanto ele desaparecia na rua. Suspirei, apertando sua mão. Isso é com ele agora. Realmente era. Fizemos tudo o que podíamos ao longo dos anos. Demos a ele amor, apoio, dinheiro, chances. E, finalmente, a dura verdade. Cabia a ele decidir o que fazer com isso. O que eu sabia era que não era mais o fardo de ninguém. Eu não era um fardo, nunca fui. Na verdade, eu tinha sido uma bênção de uma forma que Kevin nunca se preocupou em ver até agora. E se a expressão em seu rosto enquanto dirigia fosse alguma indicação, ele levaria essa percepção consigo por muito, muito tempo. Será que algum dia ele se perdoaria? Será que um dia nos reconciliaríamos? Eu esperava que sim, mas essa também era uma ponte que ele teria de construir por meio de uma mudança genuína. Nesse meio tempo, eu tinha uma vida para viver, uma vida muito boa, cercada de pessoas que me respeitavam e apreciavam. Pessoas com as quais eu me importava em troca. Quando abracei minha filha e me despedi naquela noite, ela sussurrou: "Você está bem, pai?" Eu sorri e acenei com a cabeça. Sim, estou. Surpreendentemente, realmente estou. No caminho para casa, senti um peso sobre meus ombros que não havia percebido que estava carregando. O peso das expectativas do Kevin, seu desprezo, sua dependência, desapareceu. Se ele realmente me via como um fardo, bem, ele não precisaria mais me carregar. A ironia era que, sem mim, ele não teria a única coisa que procurava, um resgate. E isso, pensei com um misto de tristeza e satisfação, foi uma lição que ele escolheu aprender da maneira mais difícil. No final, ele me chamou de fardo, mas esse fardo nunca me quebrou. Em vez disso, o quebrou. E talvez, apenas talvez, essa ruptura fosse o que meu filho precisava para finalmente juntar os cacos de sua própria vida e colocá-los de volta no lugar certo. Só o tempo dirá. Por enquanto, eu estava satisfeito em saber que Samantha e eu tínhamos feito o certo por nós mesmos. Enfrentamos o valentão da nossa família e recuperamos nosso respeito. Nada mal para um velhinho desbotado, não é?